Fala galera, boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de ações, certo? Então vamos lá. A ação, ela vai ser a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades por ação. É, portanto, um título patrimonial e, como tal, concede a seus titulares, os acionistas, no caso, todos os direitos e deveres de um sócio, no limite das ações possuídas, é claro. A ação, ela é um valor mobiliário. Foi mal. Então ela é um valor mobiliário expressamente previsto em lei, tá? No entanto, apesar de todas as companhias ou sociedades terem o seu capital dividido em ações, somente as ações emitidas por companhias registradas na Comissão de Valores Mobiliários, que eu não sei se vocês lembram, a CVM, ok? Elas são quais? Elas são as chamadas companhias abertas, e elas podem ser negociadas publicamente no mercado de valores mobiliários. Atualmente, as ações são predominantemente escriturais, sem emissão de certificado físico, lembra? É tudo na base digital, mantidas em contas de depósito e em nome dos titulares e em instituições contratadas pela companhia para a prestação desse serviço, e em que a propriedade é comprovada através de extrato de posição acionária. Agora saiu. Tô morrendo, gente. Vocês estão vendo, não? Ajuda José. Então vamos lá. As ações, elas devem sempre ser nominativas, tá? Não mais sendo permitido desde 90 a emissão e a negociação de ações ao portador ou endossáveis, ok? O tamanho da ação, o que é o tamanho da ação, né? O percentual societário na empresa ao qual ela corresponde depende do número de ações emitidas pela companhia. Se uma empresa emitiu 100 ações, então, e elas correspondem a 100% do capital social, cada ação representa, então, 1% do patrimônio da companhia, correto? As ações negociadas em bolsa são representadas por códigos também conhecidos no mercado como ticker, ok? E é por meio deles que são feitas as negociações, tá? A formulação desses códigos, elas são feitas com base em um padrão de números e letras que ajudam a identificar a empresa e o tipo de ação correspondente ao código. Os códigos das ações são compostos por 4 letras e um número também. As 4 letras geralmente fazem referência ao nome da companhia emissora, certo? Então aqui, por exemplo, a gente vai ter a Vale, certo? Que é a Vale do Rio Doce, tá bom? As ações da Vale, elas vão ter também um código, correto? Que nesse caso aqui está o código 3. O que esse código quer dizer? Quer dizer que é uma ação ordinária, perfeito? As preferenciais elas já vão apresentar o código 4, certo? Como por exemplo, Petrobras, né? GGBR, que é a Gerdau. Preferenciais de classe A vão apresentar o código 5, né? Como aí os Minas, Usim 5. Preferencial classe B, o código 6, e aí a gente tem um exemplo, né? Elet 6, BDRs, ETFs e as Unities vão apresentar o código 11, BOVA 11, por exemplo, tá? A gente tem essa codificação do número 1 ao 11, tá? Mas com a numeração 1, 2, 7, 8, 9, 10, a gente não negocia elas, tá? Então vocês não precisam se preocupar com isso, ok? Então agora vamos explicar para vocês. O que vai ser uma ação ordinária, tá? A ordinária, o detentor vai ter o direito a comparecer nas assembleias da companhia e ainda votar assuntos de seu interesse. O voto do investidor, no entanto, terá peso diretamente proporcional ao poder acionário que ela tiver, ok? As ações preferenciais dão a seu detentor já a preferência no recebimento dos proventos ou reembolso do capital em caso de liquidação da companhia.
como já disse preferencial, certo? As ações preferenciais, via de regra, elas não vão dar ao acionista o direito de voto em assembleia. Há ainda uma subdivisão delas, certo? Dessas preferenciais, entre a preferencial classe A, que a gente chama de PNA, e a preferencial classe B, que a gente chama de PNB. E as diferenças entre esses dois tipos de ações variam de empresa para empresa. Geralmente as ações PN classe A possuem certas vantagens, mas as características que distinguem uma ação PNA de uma PNB variam de acordo com o que é definido no estatuto da companhia, certo? E, como se diz mesmo pela própria preferencial, a preferencial ela vai te dar o direito de receber primeiro do que quem tem as ações ordinárias, certo? Então, esse é um dos diferenciais também que existe nas preferenciais. A gente falando então agora das units, ok? Que é aqui, como por exemplo ali no BOVA 11, ele é o que? Ele é um certificado de depósito de ações, mais especificamente, que representa um pacote de ações ON e PN em um mesmo ativo, sendo que essa quantidade varia de acordo com a empresa, né? Igual a gente tem, por exemplo, o SAMB 11, que são units do banco. Que o SAMB 11 é o... Ai, gente, como é que chama o banco? Santander, tá? Então, vai englobar uma ação ON, né, ordinária, e uma ação preferencial. Vale ressaltar que as units terminam com o código 11, mas nem todo código terminado com o número 11 pode ser considerado uma unit, tá legal? Já que outros ativos também se enquadram nessa categoria, tal como aí a gente já mostrou, a ETF e as BDRs. E o que seria as BDRs, né? Que é a Brazilian Depositary Receipt. Daqui uns dias eu vou lançar também um curso de inglês, beleza? O que é? É um certificado de depósito de valores mobiliários, que é um valor mobiliário emitido no Brasil, que representa outro valor mobiliário emitido por companhias abertas ou assemelhadas com sede lá no exterior, certo? Então, de grosso modo, são as ações estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira, tá? A possibilidade de ganho no mercado acionário se dá, então, de dois modos, tá legal? A gente vai ter tô esquecendo de falar das ETFs, né? As ETFs, elas vão ser o quê? Vão ser grandes fundos, que geralmente são fundos de próprio índice, que são negociados na própria... com uma ação, tá legal? E aí, então voltando aqui da possibilidade de ganho, a valorização das cotações é uma das formas, tá? Ou então... o que seria essa valorização da cotação? Seria, no caso, quando você compra a ação em um determinado preço e quando ela sobe, você vende ela e você tira esse lucro, tá legal? Ou então, também, lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas que tem como fazer day trade em ações? Então, você também pode operar vendido em uma ação porque ela está muito cara e depois executar seu lucro aqui embaixo, né? Fazer a compra dela. Então, essa é uma das formas, tá? A outra forma é participando dos lucros da companhia através do recebimento de proventos, tá? As ações, no caso, ela tem um pequeno diferencial, tá? Que elas se movimentam em uma variação mínima de apregoação, que a gente vai chamar de TIC, tá? De 1 em 1 centavo. E a proporção percentual de cada TIC de variação é calculada em relação ao preço atual da cotação. Por exemplo, se uma ação custa R$10 e sofre uma variação para R$11, o preço dessa ação então subiu 10%, beleza? Então é isso, tá? Aí eu estava vendo aqui, próximo slide, vamos lá. A gente vai ter então o mercado padrão, tá? Esse mercado padrão, que é o que a gente faz a negociação das ações, eles são negociados lotes do tamanho padrão de 100 em 100 ações, tá? Mas você não necessariamente é obrigado a comprar as 100 ações. Você pode comprar apenas uma fração dela e você compra apenas uma ação, que é o mercado fracionário. E aí, apenas uma ação
Como é que é? Apenas uma ação e deve ser acionada a letra F no final do código da ação. Então vamos lá, vamos supor, você quer comprar um fracionado da Vale 3 aqui, ok? Então vai ficar Vale 3F no final, ok? E aí você compra só uma ação. Agora, se você não colocar, você vai entrar direto no papel da Vale 3, aí você vai ter que comprar um lote mínimo de 100, entenderam? Então é isso. Um abração para vocês. Até a próxima aula. Ah, gente, eu não peço, né? Mas vamos lá. Tá gostando das aulas? Curte, comenta, compartilha com os seus amigos que você sabe que quer aprender a fazer day trade, tá legal? E é isso aí, ou com os amigos também que já fazem day trade, né? Mas que estão aí na peleja, né? Todo dia. Vamos ajudar eles também, tá legal? Abraço, fui!